A construção da casa de campo havia terminado. Tragam as chaves rapidamente. Vendi a casa e não tenho onde morar, declarou a sogra da porta. Mas ao ouvir as palavras de sua nora, é possível mudar tanto aos 30 anos que seus entes queridos e amigos não te reconheçam mais? Ela respondeu, sim, é possível. É fácil se uma pessoa se encontra em uma situação desesperadora ou complicada. É capaz de fazer qualquer coisa. Violeta, desde criança, havia sido uma menina tranquila, não conflituosa e muito amável. Todos os gatos e cachorros de rua eram companheiros constantes dela. Ela os alimentava, dava-lhes água, encontrava bons lares para eles e os cuidava na medida de suas possibilidades. Seus pais tentaram lutar contra isso, mas finalmente se renderam. Estavam certos de que Violeta se tornaria veterinária depois da escola, já que amava tanto os animais. Mas, para surpresa de todos, Violeta escolheu uma profissão completamente diferente e se tornou chefe confeiteira. Ela adorava cozinhar, especialmente manipular massas e doces, por isso decidiu seguir nessa direção. Depois de terminar seus estudos, Violeta conseguiu trabalho em um ótimo restaurante com sua própria confeitaria, e trabalhava como assistente. Violeta gostava do trabalho e passava muito tempo no restaurante, além de estudar em diversos workshops de famosos confeiteiros. Um dia, seu chefe ficou doente e ela teve que ocupar seu lugar. Não havia tido a oportunidade de mostrar sua criatividade e habilidade antes, então Violeta decidiu que era o momento de arriscar e fazer algo novo, especial e seu. O resultado foi completamente inesperado. Alguém contou ao chefe sobre isso e Violeta foi demitida imediatamente, sem nem mesmo ter a chance de se explicar. A moça saiu do restaurante e caminhou cabisbaixa. Era muito doloroso perder um emprego assim, mas não havia volta atrás. Este era precisamente o caso em que a iniciativa era punida. Violeta estava tão pensativa que não percebeu o sinal vermelho e atravessou a rua bem na frente do para-choque de um carro. O motorista freou, mas ainda assim atingiu Violeta, e ela caiu no asfalto em frente às rodas do automóvel. O rapaz assustado saiu correndo do carro e se lançou na direção de Violeta. Senhorita, você está bem? Perguntou ele preocupado. Acho que sim, disse Violeta calmamente, que ainda não entendia o que havia acontecido. Como você se atreve a se jogar na frente dos carros? Tem que olhar para os lados, repreendeu o jovem. Me desculpe, por favor. Não queria assustá-lo. Simplesmente estou um pouco distraída hoje, justificou-se Violeta. O rapaz já havia notado que a moça parecia um pouco fora de si e decidiu que deixá-la na rua naquele estado não seria humano. Bom, vamos esquecer isso. O importante é que você está bem. Precisa de assistência médica? Posso levá-la ao médico. Não, não é necessário. De verdade, insistiu Violeta. Está bem. Suba no meu carro, pelo menos. Vou levá-la para casa. Violeta caminhou lentamente em direção ao carro e sentou-se no banco da frente em silêncio. Como você se chama? Perguntou o rapaz. Violeta. Eu sou o Vitor. Talvez não seja o momento adequado para dizer isso, mas é um prazer conhecê-la. Aham, respondeu Violeta com indiferença e olhou pela janela. Para onde devo levá-la? Por favor, me diga o endereço. Violeta deu o endereço e não disse mais nenhuma palavra. Ao chegar à casa, Vitor não pôde evitar perguntar. Não é da minha conta, claro, mas o que aconteceu para você estar tão abatida? Talvez eu possa ajudá-la com algo. Violeta olhou para o rapaz com a mesma indiferença. O que aconteceu? Repetiu ela. Hoje, por minha própria estupidez, fiquei sem o emprego com o qual sonhava. Entende? Parcialmente, admitiu Vitor. Honestamente, que tipo de emprego é esse que te faz estar disposta a se jogar na estrada? Não é que eu quisesse me jogar. Só estava distraída. Veja, sou assistente de confeitaria em um restaurante, disse ela o nome do restaurante e viu a surpresa no rosto do rapaz. Sim, exatamente nesse restaurante. Consegui o trabalho com muito esforço e então meu chefe ficou doente e tive a oportunidade de mostrar o que podia fazer. E em vez de preparar os pratos combinados, fiz algo meu, totalmente novo. E me demitiram. E o que tem de errado em você ter feito seu próprio prato? Não entendeu Vitor. Por acaso é um crime terrível? Bem,
Você fez um experimento, queria mostrar sua habilidade. Por que demitir imediatamente? O problema é que alguém ligou para meu chefe direto e me denunciou, entende? E meu chefe ligou para a direção e disse para me punirem por agir por conta própria. Ah, já entendo. Agora compreendo. Ele tinha medo da competição, de que você o substituísse. Então decidiu resolver o problema de maneira drástica. Entendo a essência do problema agora, mas não se preocupe. Por que você gostaria de estar em uma equipe onde te denunciam pelas costas? É fácil dizer ou não se preocupe. E o que eu faço? Perguntou Violeta desanimada. Sabe, posso te ajudar, sorriu Vitor. Acontece que meu amigo está abrindo uma confeitaria e está procurando um talento como o seu. Não gostaria de conversar com ele e mostrar o que sabe fazer? Talvez você goste da oferta dele e ele da sua. Não é um restaurante famoso, claro, mas quem sabe no futuro também não seja conhecido em toda a cidade. Os olhos de Violeta se iluminaram. De verdade? Você me dará o número de telefone dele? De verdade. Por que não? Sorriu Vitor. Tenho outra proposta. Que tal nos encontrarmos esta noite e irmos juntos ver o Silvio? Eu te apresento, vocês conversam e decidem. Está bem. Muito obrigada. Parece que não foi por acaso que caí na frente do seu carro. De nada. Por enquanto. Então, até esta noite. Te pego às 7 aqui mesmo. Tudo bem, estarei esperando. Violeta saiu do carro e entrou animada em seu prédio. Vitor a observou surpreso. Que moça surpreendente! Há meia hora estava angustiada e agora já está radiante, pensou e sorriu. Às 7 em ponto, Violeta estava perto do prédio esperando Vitor. Ele chegou 2 minutos atrasado, embora seja difícil chamar isso de atraso considerando o trânsito naquela hora do dia. Violeta se aproximou do carro e sentou-se no banco da frente. Vitor notou como a moça havia se preparado para a entrevista com o possível empregador, terno feminino na cor turquesa, sem blusa, salto alto, penteado elegante. Vitor sorriu e Violeta percebeu. Por que você está sorrindo? Corou a moça. Com essa roupa, você deveria ir a uma entrevista para um cargo de recepcionista ou gerente, mas não exatamente para uma confeitaria, comentou Vitor. Gosto do estilo clássico e formal, especialmente dos ternos, confessou a moça. Você acha que minha roupa é inapropriada? Por que não? É completamente apropriada e você está muito bonita com ela, corou Vitor. Não sabia como fazer elogios e estava muito envergonhado, mas não podia evitar nessa situação. Violeta realmente estava impressionante. O amigo de Vitor, Silvio, revelou-se um rapaz muito alegre e comunicativo. Violeta mostrou seus trabalhos no portfólio e ele ficou muito feliz em ter uma jovem e talentosa confeiteira em sua equipe. Você poderá supervisionar todo o pessoal? Perguntou Silvio. Tenho pouca experiência, apenas alguns dias. Mas vou aprender, não se preocupe, garantiu Violeta. Em geral, decidiram tentar. A inauguração estava planejada para dali a 2 semanas. Precisavam discutir o menu e outros detalhes, e combinaram que Violeta iria no dia seguinte às 10 da manhã. Vitor propôs à moça dar um passeio. Ainda não era tarde e o clima estava incrivelmente agradável para o início de outubro. Os jovens foram ao calçadão à beira-mar, levando café e croissants. Violeta gostava desse rapaz, sentia como se o conhecesse há muito tempo. Além disso, Vitor era educado e culto, o que atraía a moça. E então os acontecimentos se desenvolveram em uma velocidade vertiginosa, a inauguração da confeitaria, encontros quase todas as noites, passeios. De repente, Violeta percebeu que havia se apaixonado. Sério e para sempre. Vitor a cortejava de maneira muito bonita, dava-lhe flores e presentes românticos, fazia surpresas. Isso durou mais de um mês. Uma manhã, Violeta acordou e se sentiu mal. Sua cabeça rodava e tinha náuseas. O que eu poderia ter comido? Pensava a moça. Após revisar mentalmente todos os alimentos que havia ingerido no dia anterior, Violeta percebeu que uma intoxicação não era possível e decidiu fazer um teste de gravidez. O resultado foi positivo. À noite, ela contou a Vitor. É verdade? Vamos ter um bebê? Gritou Vitor feliz.
E você quer ter um bebê? Perguntou Violeta, hesitante. Claro. Um bebê da namorada que eu amo, o que pode ser melhor? O que há com você, Violeta? Claro que vamos tê-lo, dizia Vitor com entusiasmo. Então, preciso te apresentar a minha mãe o quanto antes. Oh, tenho medo, começou a recusar Violeta imediatamente. Vamos, já estamos aqui de qualquer forma. Você tem que conhecer sua futura sogra. E eu, aliás, também preciso conhecer seu pai e pedir sua mão. Meu pai é bom, você vai gostar dele, disse Violeta com calma. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, não se encontram mais como ela. Você também vai gostar dela, não se preocupe, tranquilizava Vitor sua amada. Olha, vamos fazer isso mais fácil. Vamos reservar uma mesa em um restaurante e assim nos conheceremos todos de uma vez. O que acha? Perfeito. Assim será mais fácil para mim conhecer minha futura sogra pela primeira vez. O encontro foi marcado para o próximo sábado. Sérgio Delgado, o pai de Violeta, não entendia muito bem a necessidade de ir ao restaurante. Não gostava de lugares públicos e sempre preferia comer comida caseira. Pai, por favor, por mim. Como uma exceção. De verdade, é muito importante, persuadia Violeta seu pai. Tudo bem, mas só por você, sorriu o pai. Amava muito sua única filha e estava disposto a fazer muito para que ela fosse feliz e satisfeita. A mãe de Violeta havia falecido quando ela tinha 11 anos e desde então viviam sozinhos. O pai nem sequer havia pensado em trazer outra mulher para casa. Sim, havia saído com mulheres, é claro, mas não havia levado nenhum relacionamento a sério. E em 15 anos de vida assim, havia se acostumado a lidar com as tarefas domésticas e a criação de sua filha. Além disso, Violeta ajudava eficientemente em casa e na cozinha. Violeta e seu pai chegaram ao restaurante com um pequeno atraso. Vitor e sua mãe já estavam à mesa. O encontro se desenvolveu em uma atmosfera tranquila e amigável. A mãe de Vitor, Sandra Branco, apesar de sua aparência severa, revelou-se uma mulher muito agradável. Ela se deu bem com o pai e conversaram muito sobre o passado, relembrando a juventude. A decisão dos jovens de se casar foi recebida com alegria, e prometeram ajudar com os preparativos para o casamento. Decidiram não mencionar que Violeta estava grávida, para que os pais não pensassem que os jovens estavam se casando apenas por esse motivo. O casamento não seria adiado por muito tempo, e no dia seguinte os jovens já escolheram uma data em comum, 12/12. Violeta estava feliz. Estava se preparando intensamente para o dia mais importante de sua vida. O vestido já estava encomendado, o restaurante também. O fotógrafo e o cinegrafista estavam pagos, e faltava pouco mais de uma semana para o casamento. A ansiedade aumentava. No dia seguinte, Violeta tinha planejado uma despedida de solteira, embora fosse difícil chamá-la assim. Havia combinado com sua única amiga, Sabrina, de passar a tarde em um café e simplesmente conversar. Vitor disse que ele e Silvio se juntariam às moças um pouco mais tarde. Ele também achava que era um evento desnecessário e simplesmente propôs celebrar juntos a despedida de solteira e a de solteiro. Violeta gostou muito dessa abordagem de Vitor. As moças chegaram ao restaurante por volta das 7 horas. Ainda queriam passar um tempo sozinhas e falar sobre coisas de mulheres. Os rapazes deveriam chegar às 8. Violeta e Vitor haviam pensado em apresentar Silvio a Sabrina, já que ambos estavam solteiros e pensavam que juntos poderiam formar um bom casal. Já eram quase 9 horas e Vitor ainda não havia chegado nem ligado. Violeta começou a se preocupar. Ele nunca se atrasou tanto antes, dizia a moça angustiada. Calma, talvez ele tenha ficado preso em algum lugar, tentava acalmar sua amiga Sabrina. Por que você está tão preocupada? Ligue você e pergunte quando eles vão chegar. Apesar de suas tentativas de acalmar a amiga, Sabrina também estava muito preocupada. Violeta havia advertido que viria o amigo de Vitor, que também estava solteiro. Violeta ligou para um número conhecido, mas ninguém atendeu. Então ligou para Silvio. Também silêncio. Isso era muito estranho. Talvez eles já tenham chegado e simplesmente não estejam atendendo, sugeriu Sabrina. Então simplesmente teriam desligado. Além disso, ele sabe que não devo me preocupar. Não faria isso, observou Violeta com lógica.
Bem, pare de inventar coisas. Tudo ficará bem, dizia Sabrina, mas a cada minuto acreditava menos nisso. Sua intuição lhe dizia que algo havia acontecido. Vitor não poderia simplesmente não atender o telefone de uma noiva grávida. Já eram 22 horas e 30 minutos. Violeta estava perdendo os nervos. Decidiu ligar para sua futura sogra. Felizmente, havia guardado seu número. Houve toques, mas ninguém atendeu. O que está acontecendo? Por que ninguém atende? Quase chorava Violeta. E de repente, o telefone de Violeta tocou. Era seu pai. Ela não queria atender naquele momento para não ter que explicar por que sua voz estava assim, mas entendia que se não respondesse, seu pai também começaria a se preocupar porque sua filha não atendia a chamada. Violeta tentou responder com a maior calma possível. Sim, pai. O que foi? Perguntou quase animadamente. Violeta, onde você está agora? Perguntou o pai com um tom excessivamente suave e doce. A voz de seu pai parecia estranha para Violeta. Estamos no restaurante. Está tudo bem. Estamos comemorando com os rapazes, mentiu Violeta para não preocupar seu pai. Desculpe. Com que rapazes? Perguntou o pai. Com Vitor e Silvio, voltou a mentir Violeta. Filha, isso não pode ser. Vitor sofreu um acidente de carro há meia hora. Ele não sobreviveu, sentenciou o pai. Não, gritou Violeta, ecoando por todo o restaurante. Violeta acordou no hospital. Alguém havia chamado uma ambulância depois que ela desmaiou no restaurante. Seu pai estava sentado ao lado dela, segurando sua mão. Onde estou? Perguntou Violeta com dificuldade. Você está no hospital, filha, respondeu o pai, e Violeta notou que algumas lágrimas haviam escapado de seus olhos. E Vitor? Perguntou Violeta com a esperança de que tudo aquilo fosse um sonho. Ele não morreu, não é, pai? Diga-me que ele não morreu. Começou a entrar em pânico, e seu pai chamou a enfermeira. Deram a Violeta outro sedativo e ela adormeceu. Ela só começou a se recuperar mais ou menos depois de uma semana. Durante todo esse tempo, administraram-lhe sedativos e vitaminas para manter seu organismo. Violeta, é claro, perdeu o funeral de Vitor, e seu pai estava muito preocupado com isso. Quando minha filha começar a se recuperar e perceber que não pôde se despedir de seu ente querido, virá uma nova crise, pensava ele. Mas Violeta parecia reagir com calma a tudo. Ou era o efeito dos medicamentos, ou seu cérebro havia bloqueado a dor e estava em uma espécie de estado de desconexão. Mas até mesmo os médicos começaram a se preocupar com seu estado emocional e psicológico. Passou-se outro mês e Violeta começou a se recuperar, mas surgiu um novo e muito sério problema. Os médicos não recomendavam manter a gravidez, já que durante esse tempo Violeta havia recebido muitos medicamentos. No início, não sabiam sobre a gravidez, e quando souberam, já era tarde. E em uma fase inicial, durante a formação de todos os órgãos do bebê, isso poderia ter consequências. Mas Violeta não queria ouvir ninguém. Vou ter o bebê. Não me convencerão a me desfazer dele. É o filho de Vitor e vou mantê-lo. Ponto final, insistia para os médicos. Entendo como você se sente, tentava convencê-lo o médico. Mas você entende que há uma grande probabilidade de que o bebê desenvolva doenças? Se o bebê nascer doente, o que você fará então? Sofrerá toda a sua vida e o fará sofrer também. Mas nenhum argumento nem razão influenciava Violeta. Seu pai também tentou convencê-la a interromper a gravidez, mas ela também não o escutou. Finalmente, decidiu manter o bebê. Passou quase toda a gravidez em hospitais. No momento adequado, deu à luz um menino, a quem chamou de Rafael, como haviam sonhado com Vitor. Depois de sair do hospital, Violeta se mudou para morar com seu pai. Não queria ficar no apartamento de Vitor, muitas coisas ali lhe lembravam dele. Sandra Branco propôs que ela se mudasse para sua casa, mas Violeta recusou. Sinto muito, não posso. Você sempre pode vir nos visitar e ficar com Rafael. Também iremos visitá-la, mas vou morar com meu pai. Por favor, entenda-me, explicava Violeta, e Sandra Branco a entendia. Embora não tivessem chegado a se casar, a sogra considerava Violeta sua nora, e não podia ser de outra maneira.
Rafael também foi registrado com o sobrenome de Vitor. Agora era parte da família de Sandra Branco, ela não tinha outros parentes. Os problemas de saúde do bebê começaram a se manifestar quando Rafael tinha 8 meses. Sandra Branco, ao visitar sua nora, notou que o bebê se comportava de maneira estranha. Violeta, você foi a uma consulta com um neurologista quando ele tinha 6 meses? Perguntou. Ainda não. Não conseguimos ver um bom especialista. Por que pergunta? Parece-me que Rafael está inclinando a cabeça de uma maneira estranha. Você não notou? Não invente. Ele está bem, respondeu Violeta tranquilamente. A sogra olhou para a nora com surpresa. Realmente não vê? Simplesmente não quer ver, pensou. Mas disse algo diferente em voz alta. Tenho uma conhecida. Sua filha é neurologista infantil. Quer que eu fale com ela e marque uma consulta? Não é necessário. Eu mesma cuidarei disso. Violeta, também queria te oferecer algo. Que tal se eu cuidar de Rafael enquanto você volta ao trabalho? Ajudará você a se distrair e a não pensar tanto, sugeriu Sandra Branco. Não, por enquanto. Quero ficar com meu filho. Mas talvez quando ele completar 1 ano, poderei pensar no trabalho. E Silvio me ligou perguntando quando poderei voltar. Bem, pense nisso, propôs a sogra, mas Violeta se mantinha firme. Até que Rafael tenha 1 ano, ficarei com ele. Então, Violeta ainda não sabia o que esperava em um futuro muito próximo. Quantas semanas e meses teria que passar em hospitais com seu filho? A primeira consulta para o exame de Rafael, ela recebeu apenas alguns dias depois dessa conversa com sua sogra. Sandra Branco havia conseguido uma consulta com uma neurologista infantil. Após examinar a criança, a médica lhe deu uma ordem para internação no hospital. Não gostou do estado do menino e recomendou enfaticamente realizar uma avaliação completa em uma idade tão precoce, para poder corrigir a situação no futuro. Os resultados do exame não foram animadores. Rafael foi diagnosticado com problemas no sistema nervoso. Violeta estava em choque. O chefe da unidade a convidou para seu escritório. Violeta Delgado, preciso falar seriamente com você, começou, e Violeta ficou tensa imediatamente. Já sabia que não podia esperar nada de bom dessa conversa, mas a frase falar seriamente a deixou desconcertada. Estou ouvindo. É tudo tão ruim? Perguntou Violeta diretamente. Apenas me diga a verdade. Já estou muito preocupada. Veja, seu filho tem certos problemas com o sistema nervoso, e deveríamos ter começado o tratamento ontem. Mas como o problema foi detectado apenas agora, devemos iniciar o tratamento imediatamente. Vou te dar um encaminhamento para um hospital com uma boa unidade neurológica para bebês. Mas quero que você saiba desde já que terá que ficar com seu filho lá por um tempo prolongado. Vários meses, sem dúvida. Qual é o diagnóstico dele? E o que causa essa doença? O diagnóstico não vai te dizer muito, é muito técnico. O que a causa? Talvez durante a gravidez você tenha experimentado algum tipo de estresse ou se preocupado excessivamente com coisas que não eram importantes, especialmente se esses problemas ocorreram durante o primeiro trimestre da gravidez. Esses eventos têm um impacto extremamente negativo no desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Agora tentaremos abordar as consequências. Você teve preocupações durante esse período? Sim. O pai de Rafael, com quem planejávamos nos casar, morreu. As lágrimas vieram aos olhos de Violeta e um nó subiu à sua garganta. Ela mal pôde conter as lágrimas. Naquele momento, ele morreu em um acidente de carro 1 semana antes do casamento. O médico ficou em silêncio. Sentiu-se desconfortável por ter repreendido a jovem mãe por suas preocupações durante a gravidez, quando na realidade ela tinha um motivo sério para estar estressada. Sinto muito. Não sabia. Isso explica tudo. Rafael tem alguma chance de se recuperar? E que consequências essa doença pode ter? Perguntou Violeta, ignorando as desculpas do médico. Não vou enganá-la. O problema é realmente grave. Há uma possibilidade, mas é pequena. O médico baixou o olhar. Sentia pena dessa jovem mulher que havia enfrentado tanto em tão pouco tempo.
Se não for tratado, é possível que seu filho desenvolva epilepsia no futuro, e essa doença é completamente imprevisível. Mas se me pergunta minha opinião, eu usaria todas as possibilidades para alcançar essa pequena chance. Eu também utilizarei todas as possibilidades para tentar ajudar meu filho. Obrigada, fez uma pausa e olhou para o médico. Pelo conselho e pela compaixão. Vejo que você é sincero em suas palavras. E então vieram 2 meses no hospital. Depois, outro mês em outro hospital. Em seguida, um centro de reabilitação. E novamente ao hospital. Era doloroso ver Violeta. As mãos dela caíam porque as manipulações dos médicos ainda não estavam dando os resultados necessários. Não havia melhorias. Desta vez, estavam em um sanatório para crianças com problemas de desenvolvimento e doenças do sistema nervoso. Compartilhavam um quarto com uma mãe e sua filha de 5 anos. Vamos nos conhecer, propôs a vizinha. Lamentavelmente, só nos restam 3 dias de nossa cota. E vocês vão ficar aqui por muito tempo, não é? De fato, o sanatório é excelente. Não é fácil conseguir uma vaga aqui. Isso era verdade. Sandra Branco havia conseguido com grande esforço a vaga neste sanatório para Violeta e Rafael, utilizando todas as suas conexões. O preço da cota era exorbitante, mas a sogra assumiu os gastos e nunca revelou a soma final, considerando todos os procedimentos necessários para Rafael. Violeta estava muito agradecida à sua sogra. Era realmente uma mulher maravilhosa, como dizia Vitor sobre sua mãe, e o relacionamento entre Violeta e ela era excelente. É raro encontrar um respeito e entendimento tão profundo entre sogra e nora. Eu sou Violeta, e meu filho se chama Rafael. E vocês? Perguntou ela. Eu sou Regina, e minha filha se chama Paulina, sorriu Regina. Muito prazer em conhecê-las, respondeu Violeta. É a primeira vez que vocês estão aqui? Perguntou a curiosa vizinha. Sim, somos novos aqui. E já temos problemas grandes, disse Violeta com tristeza. Aqui todos têm problemas, comentou Regina com sensatez. Mas o sanatório é realmente bom. O que aconteceu com vocês? Tônus muscular elevado, respondeu Violeta. Violeta olhou surpresa para a vizinha. Realmente pensa que alguém viajaria tão longe só por um problema tão trivial? Que mulher tão estranha, pensou. De verdade acha que eu viria aqui só por um tônus muscular elevado? Meu filho tem problemas muito sérios. Estivemos em hospitais por quase 6 meses, com interrupções, mas ainda não há resultados. Os médicos dão de ombros e dizem que não podem fazer nada. E qual é o diagnóstico? Perguntou Regina com insistência. Violeta olhou atentamente, decidindo se valia a pena revelar o diagnóstico ou não. Então pensou que provavelmente Regina não se lembraria do diagnóstico de Rafael, já que era difícil de pronunciar e menos ainda de lembrar, e menos ainda para uma pessoa estranha. Então Violeta lhe disse que doença seu filho tinha. Oh, eu conheço alguém que pode ajudá-la. Tenho certeza, alegrou-se Regina. Não pense que sou tola ou fantasiosa. Minha Paulina tinha exatamente o mesmo diagnóstico, mas agora ela está mais ou menos bem. De verdade? E o que vocês fizeram? Perguntou Violeta interessada. Por favor, me diga. Estou disposta a fazer qualquer coisa para salvar meu filho. Vamos nos instalar. Troque de roupa e depois sairemos para dar um passeio pelo parque. Aqui há um parque muito bonito, e te contarei tudo em detalhe. Está bem, obrigada. Então nos vemos em meia hora no saguão. Violeta vestiu seu filho, trocou-se ela mesma, ligou para seu pai e sua sogra para informá-los que já estavam acomodados e, tomando Rafael nos braços, desceu ao saguão. Regina e Paulina estavam sentadas no sofá esperando seus novos vizinhos. Passeando pelo parque, Regina contou que na capital havia um excelente neurologista infantil, um médico de Deus. Foi ele quem ajudou sua filha a se recuperar. Para Paul e Na, haviam previsto problemas graves, até mesmo que não poderia andar. E o que fez esse médico milagroso? Perguntou Violeta, ansiosa. Bem, não posso te dizer exatamente o que ele fez, porque levavam a menina para os procedimentos. Ela é tranquila, não tem medo dos médicos, então não houve problemas. Mas o fato de que minha menina mudou completamente em 6 meses é verdade.
Rezo todos os dias pela saúde desse homem. Não só salvou Paulina, mas também a mim. Os olhos de Regina se encheram de lágrimas. Você não pode imaginar em que desespero eu estava. Até meu marido foi embora. Não quis viver com uma filha doente e me persuadiu para que a enviasse a um internato para deficientes. Você imagina que horror? Nunca entregaria meu filho, seja como for, indignou-se Violeta. Pois eu também não o fiz, e ele disse que não queria viver nesse pesadelo. Fez as malas e foi embora. Que vá com Deus, comentou Violeta em voz baixa, mas Regina ouviu. Estou de acordo com você. Eu viverei sem ele, mas não trairei minha filha. E sabe, me alegro de não ter me rendido. Embora tenha havido um momento em que quase joguei a toalha. Depois ouvi por acaso na televisão sobre esse médico e decidi arriscar. As consultas são marcadas com vários meses de antecedência, mas valeu a pena esperar. Pode me dar o contato dele? Perguntou Violeta, esperançosa. Claro, tenho o celular pessoal dele. Estamos em acompanhamento com ele por mais um ano. É um caso complicado, então posso ligar para ele em caso de urgência. E o seu caso é uma urgência, na minha opinião, disse Regina e piscou para Violeta. Violeta sorriu, olhando para a mulher. De onde ela tira tanta energia e positividade? Passar tanto tempo em hospitais, tentando salvar uma filha, e não perder a alegria de viver é uma habilidade em si mesma, pensou. Regina já estava tirando seu celular e ligando para o médico milagroso. Que determinação impressionante! Embora, se não fosse por essa determinação, não teria salvado sua filha, pensou Violeta novamente, e até certo ponto invejou amigavelmente a tenacidade de Regina. Ela não sabia fazer isso. Alô, Dr. Paulo Gonçalves, começou a falar Regina rapidamente. Desculpe incomodá-lo. Sou Regina Garcia. Você pode falar agora? O médico disse algo, fez perguntas, Regina respondeu, e Violeta esperava impacientemente que ela dissesse algo sobre Rafael. E finalmente o fez, Dr. Paulo Gonçalves, há um assunto. Minha amiga, o filho dela tem problemas de saúde. Os médicos não sabem o que fazer, dão de ombros. A pobre Violeta já está exausta procurando uma solução. Você poderia ver o menino dela? Eles têm o mesmo diagnóstico que nós tínhamos. O médico disse algo. Regina escutava atentamente e então começou a agradecer, Dr. Paulo Gonçalves. Muitíssimo obrigada. Você é o melhor médico. Vou dizer a ela. Regina agradeceu e desligou. O que ele disse? Perguntou Violeta nervosamente. Está tudo bem. Você deve ligar para ele à tarde e ele te dirá exatamente quando pode recebê-la. De verdade? Tão simples assim? Estou muito agradecida. Me dê seu telefone, por favor. Se tudo der certo, te agradecerei. Não, não é necessário. Sou mãe e entendo como você se sente. Mas te darei o telefone só para que me informe como vocês estão. Muito obrigada. Espero que ele nos ajude. À tarde, Violeta ligou para o Dr. Paulo Gonçalves. Ele perguntou muito sobre Rafael, onde havia estado, o que haviam feito, que medicamentos havia tomado. E marcou uma consulta para daqui a 2 semanas em sua clínica. Olha, você deve se certificar de vir nessa janela. Depois, vou para uma conferência por 2 semanas. Em seguida, tenho tudo ocupado por mais 3 semanas. Então, por favor, tente vir nesse dia para não perdermos tempo. Irei, definitivamente irei. Muito obrigada, agradeceu Violeta e se despediu. Imediatamente contou a Regina sobre a conversa e a data que o médico havia marcado. É uma pena que você perca parte da viagem, mas vale a pena. Acredite. Violeta ligou para seu pai e contou sobre o encontro com o médico, sobre a viagem à capital em 2 semanas. Seu pai apoiou a decisão da filha e concordou que era necessário interromper a viagem e ir ao médico se houvesse, ainda que fosse uma pequena possibilidade de ajudar Rafael. A sogra também apoiou Violeta e pediu que não se preocupasse com a parte da viagem que perderia. Violeta querida, nem pense nisso. A viagem é o de menos. O mais importante é ajudar seu filho. Talvez eu devesse ir à capital? Seria mais fácil para nós com o bebê.
Obrigada, Sandra. Mas Rafael já está grande, eu me viro bem. Como quiser, filha. Como quiser. Mas se precisar de algo, me ligue. Eu sei. Obrigada por tudo que faz por nós. Não existem sogras como você, é a verdade. Oh, não exagere. Na verdade, sou um pouco chata, corou Sandra Branco. Embora estivesse muito contente que sua nora valorizasse tanto. Exatamente 2 semanas depois, Violeta e seu filho chegaram à capital, diretamente do sanatório. Tiveram que pegar um táxi para chegar à clínica, já que Violeta não se orientava bem na cidade desconhecida. Chegaram meia hora antes do horário marcado. Ao subir para a sala de espera do médico, Violeta esperou pacientemente ser chamada para algum consultório. Não pensava que Paulo Gonçalves era o principal na clínica, e por alguma razão se sentia desconfortável e ansiosa. Após 10 minutos, entrou na recepção um homem de uns 40 anos, com um terno azul impecável, óculos arrumados e uma pasta nas mãos. Olhou para Violeta com o filho, cumprimentou a todos e se dirigiu à secretária. Boa tarde a todos. Olívia, em alguns minutos chame os pacientes, disse com uma voz calma, mas muito segura. Esse tipo de voz costuma ter um líder nato. A secretária assentiu em silêncio, e Violeta não pôde evitar perguntar: desculpe, é o Dr. Paulo Gonçalves? Sim. Tão jovem e já é o diretor? Surpreendeu-se Violeta. Não é nada surpreendente. Esta é a clínica do pai dele. Após seu falecimento, o Dr. Paulo Gonçalves assumiu a direção da clínica. É um médico muito talentoso, não só é conhecido em nosso país, mas em toda a Europa, disse a secretária. Olhou para o relógio e continuou: podem entrar. Não sei qual é o problema com seu filho, mas se alguém pode ajudá-lo, esse é, sem dúvida, nosso Dr. Paulo Gonçalves. Obrigada. Realmente espero que sim. Violeta entrou no escritório segurando Rafael nos braços. O médico notou isso imediatamente. Seu filho pode andar sozinho? Sim, claro. Então por que o carrega nos braços? Simplesmente é mais rápido, foi a única coisa que ocorreu a Violeta dizer. Coloque o menino no chão. Deixe-o andar pelo escritório. Quantos anos ele tem? No próximo mês completará 2 anos. Então um menino tão grande deve cuidar e mimar sua mamãe, sorriu o médico e se levantou de sua escrivaninha. Aproximou-se de Rafael e se agachou na frente dele. Violeta observava com espanto como seu filho interagia com um homem desconhecido. Normalmente, ele temia pessoas estranhas e corria para sua mãe, mas aqui se deixou examinar com calma e fazia o que o médico pedia. Depois de alguns minutos, chegou a vez de Violeta responder às perguntas do Dr. Paulo Gonçalves. Ele perguntou sobre tudo, desde a gravidez até o sono de Rafael, suas preferências alimentares e qualquer atividade. Nenhum médico havia feito a Violeta tantas perguntas sobre seu filho, especialmente perguntas tão estranhas e incomuns. Depois de receber todas as respostas, o Dr. Paulo Gonçalves disse: então, vou deixá-los na clínica para um exame adicional. O que você me mostrou está bem, mas gosto de verificar tudo eu mesmo. Depois farei conclusões e prescreverei um tratamento. Então, agora vou acomodá-los. Está bem? Quanto custará a estadia em sua clínica? Entendo que não é barato, mas preciso saber quanto devo calcular, perguntou Violeta. Trarão um orçamento para o quarto. Revise-o. Não se preocupe, resolveremos esse assunto. Violeta e Rafael foram acomodados em um quarto duplo que impressionava pelas suas condições. Já haviam estado em muitos quartos em sua vida, mas nenhum oferecia tanto conforto. Quase imediatamente, trouxeram-lhes o almoço, que também se parecia mais com uma refeição de restaurante do que com comida de hospital. Quanto custará o tratamento se o serviço é assim? Pensou Violeta com horror e se preocupou. À noite, Violeta recebeu a lista de preços com as tarifas iniciais, sem levar em conta as particularidades do tratamento para Rafael, e Violeta quase desmaiou. Uma soma assim definitivamente não podia ser paga por sua família. Violeta começou a chorar. Não podia voltar a pedir dinheiro à sua sogra, tinha vergonha. Além disso, a soma era realmente considerável e ainda não era definitiva. O doutor Paulo Gonçalves entrou no quarto e viu Violeta chorando. O que aconteceu? Assustou-se. Algo com o menino?
Não, respondeu Violeta entre lágrimas. Não poderemos custear o tratamento. É caro demais para nós. E seu marido sabe que você está aqui? Não tenho marido. Ele morreu uma semana antes do nosso casamento, respondeu Violeta e rompeu em choro. Estava tremendo. Teve uma verdadeira crise. Paulo Gonçalves ficou desconcertado. Não sabia como acalmar essa jovem mulher desesperada. A única coisa que lhe ocorreu naquele momento foi abraçá-la e acariciar sua cabeça. Violeta, não se preocupe tanto. Vamos encontrar uma solução. Temos cotas, podemos usá-las nesses casos, mentiu, já que não havia cotas disponíveis para essas doenças, mas queria tranquilizar Violeta e ajudá-la de alguma maneira. De verdade, olhou para o médico com olhos cheios de esperança. De verdade, mentiu novamente sem piscar. Muito obrigada. Realmente não sei o que fazer nem de onde tirar esse dinheiro. Minha sogra me ajuda, mas não posso ficar pedindo dinheiro constantemente. Tenho vergonha. E seus pais? Só tenho meu pai, e ele já é aposentado. Minha mãe morreu há muito tempo. No meu caso é o contrário, disse Paulo Gonçalves. Meu pai morreu e tenho uma relação complicada com minha mãe. Na verdade, faz tempo que ela não está na minha vida. Nos abandonou, a meu pai e a mim, quando eu tinha 8 anos. Casou-se novamente e teve uma filha nesse casamento, minha meia-irmã. Nem sequer me felicita no meu aniversário. Parece que minha mãe está aí, mas na realidade não está. Quando meu pai morreu, liguei para ela. Considerei que era meu dever informá-la. Sabe o que ela me disse? Não vou oferecer condolências. Não é uma grande perda. Nem sequer pensou em mim, entende? Embora soubesse que além do meu pai, eu não tinha ninguém próximo. Nem sequer disse o ânimo, filho ou algo assim. Sempre lhe importou um cominho. Essa é a história. Que horror! Sinto muito sinceramente. E sua irmã? Você não tem relação com ela também? Nunca tivemos essa relação. Não há nada para manter. Só a vi em fotos. É uma consumidora típica que vive às custas dos outros. Não gosto desse tipo de pessoas. Sim, é minha irmã, mas não temos nada em comum. Embora minha mãe sempre tenha vivido da mesma maneira, tudo para mim, o mais querido. De repente ele parou e, com um tom de desculpas, disse: Não entendo por que estou te contando isso. Agora você já tem problemas suficientes sem os meus. Não tem problema. Às vezes só é necessário desabafar. É importante. Violeta tocou a mão dele e sorriu. Obrigado. Obrigada por quê? Pela sua sinceridade e seu calor. Você é uma pessoa muito boa. E obrigada a você por me escutar. Paulo Gonçalves olhou para Rafael, que dormia. Não se preocupe com seu filho. Farei todo o possível para ajudá-lo. E quanto ao pagamento, agora vou ver como resolver seu problema. Boa noite. Ele saiu do quarto e foi para seu escritório. Violeta nunca saberá que Paulo Gonçalves pagou pessoalmente todo o tratamento de Rafael, já que em sua clínica não havia cotas nem descontos para casos de neurocirurgia. Mas ele não podia deixar Violeta e seu filho sem tratamento. Não podia porque entendia que essa mulher não tinha a quem recorrer. Um pai aposentado e uma sogra da mesma idade, como poderiam ajudar? Mas Paulo podia. Tinha dinheiro e não tinha onde gastá-lo. Ou melhor, não havia para quem dá-lo. Aqui ele podia oferecer esperança e salvar um pequeno de um destino difícil. Não era por isso que Paulo havia estudado? E não agiria seu pai da mesma forma? Certamente que sim. Paulo estava sentado em seu escritório, olhando pela janela. Já era noite e ele não queria ir para casa. Pensava em Violeta. Não entendia por que essa jovem mulher o havia afetado tanto, mas não conseguia parar de pensar nela. Paulo estava decidido a ajudá-la. Claro, tentava curar todos os seus pequenos pacientes, mas Rafael havia se tornado um desafio pessoal. Prometeu a si mesmo fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que o menino se recuperasse e pudesse viver uma vida plena. No dia seguinte, Rafael foi examinado. A situação revelou-se um pouco melhor do que Paulo pensava.
Ele disse isso a Violeta, o que sem dúvida a alegrou. Olha, já planejei o tratamento. Vou esta noite para uma conferência em Munique. Enquanto eu não estiver, serão realizados todos os procedimentos para Rafael, e quando eu voltar em 12 dias, faremos um novo exame e veremos o que conseguimos. Paulo Gonçalves notou a pergunta nos olhos de Violeta quanto ao pagamento. Não se preocupe. Sua situação se encaixa completamente na cota. Tínhamos um fundo reservado e o usamos. Então você pode ficar na clínica sem custo algum, inclusive para os procedimentos especiais não terá que pagar. Violeta voltou a chorar. E agora, por que você está chorando? Está tudo bem, surpreendeu-se o médico. Não sei como agradecer. Posso fazer algo por você? Violeta, a que você se dedica? Sou confeiteira. De verdade? Então, quando Rafael se recuperar, quero um bolo delicioso. Combinado. Claro, até 3 se quiser. Não quer que eu não caiba na minha cadeira ou que exploda, sorriu Paulo. Não, claro que não. Só que um bolo é uma ninharia comparado com o que você está fazendo por nós. Bem, não diga isso. Um bom bolo é uma obra de arte. Nem todas as mulheres sabem assar, e muito menos fazê-lo bem, especialmente nestes tempos. Paulo se inclinou para Violeta e perguntou em um sussurro: Você sabe fazer empadinhas de carne? Claro, riu Violeta. Então quero um bolo e muitas empadinhas. Adoro empadinhas caseiras, mas a última vez que provei as mais deliciosas foi há 20 anos, quando minha avó as fez. Combinado, sorriu Violeta, e eles se deram um aperto de mãos brincalhão. Paulo Gonçalves partiu. As 2 semanas pareceram intermináveis. Violeta percebeu que estava esperando o retorno do médico e que sentia sua falta. Ele havia lhe agradado, tão atencioso, carinhoso, compassivo e tão infeliz. Ser órfão com uma mãe viva não desejaria a ninguém. Talvez seja por isso que gosto dele, pensou Violeta, porque, assim como eu, é infeliz. Sim, por outra razão, mas a essência não muda. Embora a minha situação não seja tão ruim quanto a dele. Ele está completamente sozinho, sem ninguém. Eu tenho meu filho, meu pai, minha sogra. E ele está sozinho. Isso não deveria ser assim. Uma pessoa deveria ter entes queridos. Durante todo esse tempo, havia um tratamento especial com Violeta e Rafael. Ela notou isso, mas não entendia por quê. Uma vez ouviu 2 enfermeiras conversando, uma dizia à outra que havia uma ordem especial do diretor em relação a Violeta e Rafael. Por que será? Pensava Violeta. Será que temos um caso especial e Rafael é para ele um paciente para uma dissertação? Por isso nos cuidam tanto e são tão atenciosos? Embora, na realidade, ela gostaria que esse tratamento especial estivesse relacionado a algo mais, a simpatia do médico por Violeta. Temia e não queria admitir para si mesma, mas realmente desejava que o médico mostrasse seus sentimentos por ela. Violeta estava passando por muitas emoções e preocupações relacionadas ao tratamento de Rafael e precisava do apoio masculino. Por isso, esperava ansiosamente seu retorno da viagem. Enquanto o tempo passava traiçoeiramente devagar, finalmente as 2 semanas se passaram e Paulo Gonçalves retornou. Violeta ficou tão feliz ao vê-lo no corredor que voltou rapidamente ao quarto, penteou-se e retocou os lábios. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Perguntou-se. Por que estou me comportando assim? Afinal, isso é um pouco inapropriado. Sentiu-se envergonhada e limpou rapidamente o batom. Nesse momento, o médico entrou no quarto. Olá, Violeta. Como você está? Perguntou alegremente e viu restos de batom na bochecha de Violeta. Maquiagem mal feita? Violeta corou e se virou. Realmente não sabia o que dizer nem como explicar seu comportamento. Só estou dizendo bobagens. Desculpe, e se apressou em ir ao banheiro. Paulo sorria. Percebeu que Violeta também gostava dele. Durante essas 2 semanas, pensava nela todos os dias, ligava várias vezes para a clínica para perguntar como estava indo o tratamento, se o menino tinha resultados. Felizmente, tinha. Um imã invisível o atraía para essa jovem mulher infeliz. Queria abraçar Violeta, protegê-la de todos os possíveis problemas, curar seu filho e, isso em primeiro lugar,
ficar com ela para sempre. Nunca antes nenhuma mulher havia provocado nele tais emoções. Havia tido relacionamentos, muitos, mas nunca havia pensado em casamento. Aos 38 anos, Paulo continuava sendo um solteiro convicto. E agora essa reviravolta inesperada. Violeta saiu do banheiro. Notava-se que ela havia se acalmado e recuperado a compostura. Desculpe, disse Violeta. Não sei o que aconteceu comigo, mas realmente me sinto desconfortável. Tudo saiu um pouco tolo. Por que tolo? É tolo que uma mulher goste de um homem e um homem goste de uma mulher? Parece-me que é absolutamente natural e normal. Ou estou enganado? Sim, mas, começou a dizer Violeta, mas Paulo a interrompeu. Violeta, deixemos um sim sem nenhum mas, propôs ele. A vida é curta demais para se fixar nos mas. Você não concorda? Concordo completamente com isso. Só que agora não é o momento. E quando será o momento? Perguntou Paulo Gonçalves. Quando Rafael se recuperar. Combinado. Lembre-se, você disse isso, não eu, disse-lhe com um sorriso cúmplice. E tenho boas notícias para você. Apesar da minha ausência na clínica, estive controlando o tratamento de Rafael. Bem, há progresso, e é positivo. De verdade, Violeta não podia acreditar no que ouvia. Agora você está me ofendendo um pouco, ofendeu-se Paulo. Sou médico. Por que eu mentiria para você? Afinal, isso seria antiético. Desculpe, assustou-se Violeta. Simplesmente não posso acreditar. Tínhamos prognósticos muito desanimadores. Os médicos diziam que Rafael tinha todos os sinais de predisposição à epilepsia. Para mim, essa doença é um diagnóstico. Na minha classe havia uma menina, e uma vez vi uma convulsão epilética. Ainda me lembro. Entendo, mas isso não é motivo para ofender as pessoas boas, e sorriu gentilmente para ela. E agora, o que faremos? Continuar com o tratamento? O curso está previsto para 30 dias. Depois disso, haverá um novo exame. O intermediário deu bons resultados, mas precisamos de um final. E é muito importante consolidar o progresso alcançado. Faremos tudo o que você disser, prometeu Violeta. Isso é bom. Durante o fim de semana, você terá um dia livre entre os procedimentos. Convido você e Rafael à minha casa para um churrasco. Para o menino, será bom ficar mais tempo ao ar livre, e para você será uma oportunidade de relaxar um pouco. De acordo, de acordo. Realmente me faria bem relaxar. No sábado, após o almoço e os procedimentos realizados, Paulo Gonçalves levou Violeta e Rafael para sua casa. Sua casa era pequena, mas muito aconchegante. Violeta adorou a localização da casa. Muito perto havia uma floresta, um pequeno lago. Era muito bonito e o ar era incrível. Você tem uma casa muito bonita, e a natureza é magnífica. Simplesmente fascinante, disse Violeta. Obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. Também sonho em construir uma casa de campo em um futuro próximo, mas por enquanto não tive tempo. Tenho uma casa de campo que pertencia ao meu pai. É um lugar impressionante, mas a casinha é muito pequena e está quase em ruínas. Meu pai a construiu quando minha mãe vivia conosco. Entendo. Você quer restaurá-la e conservá-la como lembrança? Sim, algo assim. É estranho que minha mãe ainda não tenha tentado ficar com a casa de campo. Ela levou tudo o que pôde, disse Paulo com tristeza. Violeta olhou para o médico com compaixão, mas não disse nada. O que se pode dizer quando se tem tanta má sorte com os pais? A partir desse dia, Violeta e Paulo começaram a se aproximar. Seu relacionamento foi se desenvolvendo. Ao finalizar todos os procedimentos e com os resultados dos exames, Rafael tinha indicadores muito bons. Paulo propôs a Violeta que ficasse com ele e revisasse o menino em um mês. Violeta não se opôs. Nesse momento, Violeta já havia contado ao seu pai sobre Paulo e seu relacionamento. Seu pai estava muito feliz por ela, mas Violeta não sabia como contar a Sandra Branco, sua sogra. Mas também não podia ficar calada. Seu pai a ajudou. Violeta, deixe-me falar com Sandra.
Somos adultos, resolveremos isso. Pai, não quero sobrecarregá-lo com meus problemas. Não diga isso. Você não está sobrecarregando nada. Quero ajudá-la de alguma maneira. Você já tem problemas suficientes ultimamente. Está bem. Muito obrigada. Depois me ligue e conte como foi, pediu Violeta. Claro, farei isso. Dê um beijo meu para Rafael, despediu-se o pai e desligou. À noite, enquanto jantavam, Violeta recebeu uma ligação. Era Sandra Branco. Violeta até se sobressaltou ao ver quem ligava. Paulo notou isso. O que foi? A sogra, respondeu Violeta. Sim, tenho medo de falar com ela. Me sinto como uma traidora. Acho que ela deveria entender você, disse Paulo. Entende, ela é uma mulher sábia. Claro, mas é o filho dela, e me parece que ela ficará chateada. Você só tem que atender o telefone e falar. Se ela realmente é uma mulher sábia, ficará feliz por você em vez de ficar zangada, sugeriu Paulo. Sim, disse Violeta, seja a Paulo ou a Sandra ao telefone. Boa noite, Sandra. Olá, Violeta, a voz da sogra era normal, não parecia zangada, e isso acalmou um pouco Violeta. Como vocês estão? O que há de novo? A pergunta tinha um claro subtexto. Violeta entendeu imediatamente, mas não sabia como começar a falar. Sabe, tivemos um progresso evidente. Estou tão feliz que haja perspectiva, confessou sinceramente Violeta e ficou em silêncio. O que Rafael está fazendo? Vocês ainda estão no hospital? Sandra Branco esperava informações de Violeta. Sandra, vou ser sincera com você, começou Violeta. Sempre nos demos bem. Nunca mudarei minha atitude em relação a você, independentemente do que você disser agora. O fato é que o médico que está tratando Rafael, eu gostei muito dele e começamos a sair. Na verdade, nos mudamos para a casa dele no campo. Entendo que isso não te agrade e que seja desagradável. Mas simplesmente perdi a cabeça. Por favor, não fique zangada comigo nem se sinta ofendida, terminou Violeta e respirou fundo. Minha querida menina, estou muito, muito feliz por você. Tenho rezado a Deus para que te enviasse uma boa pessoa e que você fosse feliz. Nunca me atreveria a ficar zangada com você por isso. Você passou por tantas coisas e merece ser feliz. Então não se preocupe, sempre serei sua amiga. Além disso, Rafael precisa de um pai. Bom, gentil e carinhoso. Sem um pai, o menino nunca se tornará um homem de verdade. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Violeta. Sentia a sinceridade nas palavras de sua sogra. Sentiu-se envergonhada por ter pensado que Sandra Branco poderia ficar zangada ou se sentir ofendida. Obrigada. Você não é apenas a mãe do meu noivo e a avó do meu filho. Você é uma verdadeira amiga, disposta a apoiar nos momentos difíceis. Prometo que, apesar dos novos relacionamentos, visitaremos você e ficaremos encantados em tê-la como convidada. Paulo é uma boa pessoa e não se oporá. Eu sei. Conversaram um pouco mais e se despediram. Violeta sentiu que uma grande pedra havia sido tirada de seu peito após essa conversa. O que mais a preocupava era a reação de sua sogra. 1 ano se passou. Violeta e Paulo se casaram. No casamento, estavam tanto o pai de Violeta quanto Sandra Branco. A saúde de Rafael havia se estabilizado. O progresso era evidente, e Paulo estava quase tão feliz quanto sua esposa. O casal feliz esperava a chegada de um novo membro à família. Violeta já estava no 6º mês de gravidez. Paulo havia finalmente construído a casa de campo, e costumavam ir lá nos fins de semana, apesar de morarem nos arredores da cidade. Para Paulo, não era apenas uma casa de campo, mas uma lembrança luminosa da infância associada à pessoa mais querida, seu pai. Uma noite, quando Rafael já estava dormindo e Violeta e Paulo estavam na varanda tomando café, alguém bateu forte na porta. Violeta até se sobressaltou de surpresa. Paulo olhou para o relógio. Era quase 23 horas. É um pouco tarde para uma visita normal. Deve estar acontecendo algo, pensou e foi até a porta. Abriu-a e ficou atônito. Ali estava sua mãe. O que você quer? Perguntou imediatamente Paulo.
Olá, filho, disse ela e, afastando-o para o lado, passou agilmente para o jardim e se dirigiu com segurança para casa. Violeta se aproximou dos degraus que levavam à casa e parou. Não entendia o que estava acontecendo nem quem era aquela mulher. Olá, cumprimentou educadamente. Passe para a sala. Ela só ficará um momento e irá embora, disse Paulo em voz alta, e Violeta entendeu que a visita claramente não era desejada nem bem-vinda. Violeta olhou para seu marido com surpresa. Nunca o tinha visto tão grosseiro. Quem é essa mulher? O que ela quer? E por que ele está tão zangado? Pensava Violeta. Quem é você? Perguntou a visita de maneira bastante descortês. Eu, surpreendeu-se Violeta. Sou a esposa de Paulo. E você? Eu sou a mãe dele. Por acaso ele não te disse que tem mãe? Paulo abriu a boca e quis dizer algo, mas a atual sogra claramente não era muito considerada nem paciente, e continuou sem olhar para sua nora. Paulo, você terminou de construir a casa de campo? Ela disse isso mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Sim. E daí? Esclareceu Paulo. Violeta viu que seu marido estava prestes a explodir. Me dê as chaves, exigiu a mãe. Perdão? Paulo não podia acreditar na audácia de sua mãe. Estou dizendo para me dar as chaves, e rápido. Vou morar lá, disse a mãe sem se abalar. Você não está se confundindo? Paulo continuava fervendo de raiva. Não tenho os mesmos direitos sobre aquela casa de campo que você? Além disso, tenho uma situação especial. Vendi minha casa e dei o dinheiro para minha filha. Ela e o marido dela estão começando um negócio, precisam do dinheiro. Não posso recusar ajuda à minha filha. Então, pretendo morar na casa de campo. Afinal, não posso viver na rua. Ela não prestava atenção à expressão surpresa de Violeta e ao furioso Paulo. Parecia que não lhe importava em absoluto o que eles pensassem ou quisessem dizer. Naquele momento, ela só precisava das chaves da casa de campo. Só por isso tinha vindo. Paulo mal se continha. Apertou os punhos e procurou palavras. Mas, para sua enorme surpresa, quem começou a falar foi Violeta. Desculpe, não sei como você se chama. Não tive a honra de conhecê-la, já que você não esteve no casamento de Paulo e meu, começou Violeta. Me chamo Natália Martins, interrompeu a sogra a nora e a olhou com interesse. Prazer, Natália Martins. Então, com sua permissão, continuarei. Não sei quem você é nem por que veio aqui. Meu amado marido só me falou de seu pai, que o amava e o criava. Criava-o sozinho porque sua esposa infiel e mãe biológica de Paulo fugiu com algum homem. Violeta viu que a sogra, surpresa, queria dizer algo e não lhe deu oportunidade de falar. Vou terminar. Segundo os relatos do meu amado marido, ele não conhece nem se lembra de nenhuma mãe. Disse que essa mulher teve outro filho, uma irmã mais nova, e dedicou todo o seu tempo a ela, nem sequer lembrando do aniversário do próprio filho. Parece-me, não tenho certeza, que essa mulher não tem nenhum direito, nem moral nem legal, de reivindicar nada. Deve pegar suas coisas e ir para onde viveu e a quem entregou seu dinheiro, tempo, amor, atenção e o resto. Com certeza sua filha tem uma moradia e, já que decidiu ser empresária, que deixe sua própria mãe morar com ela. Mas em nossa casa de campo não viverá ninguém mais, nem temporária nem permanentemente. Espero ter explicado claramente, ou precisa que eu faça de outra maneira? A sogra olhou para a nora com olhos cheios de ódio. E quem é você para me dizer onde viver? Você é uma recém-chegada, e eu pari. Sabe, conheço muitas mulheres que deram à luz e abandonaram seus filhos. Conheço mulheres que criaram filhos alheios como se fossem próprios. Uma mulher que deu à luz e depois abandonou seu filho e não voltou a pensar nele durante muitos anos não tem o direito de se chamar de mãe. Por definição, é uma cuca, não uma mãe. E é melhor que você vá embora daqui de uma vez por todas. Violeta apontou para a porta. A saída é onde está a entrada. A sogra olhou para seu filho. E você vai permitir que sua esposa expulse sua própria mãe? Perguntou zangada Natália Martins, dirigindo-se a Paulo. Minha própria mãe? E quem é essa? Perguntou Paulo. Talvez seja a mulher que deveria estar com seu filho no momento mais importante de sua vida, não é? Mas eu não tive essa mulher.
Tive um pai amoroso e carinhoso, cuja morte foi uma tragédia para mim. Mas quando liguei para minha mãe, não ouvi nada de bom dela. Então, termine esta comédia e vá embora. Aqui você não é bem-vinda e nunca será. Vá para sua filha, que é mais importante para você do que todos nós. Natália Martins pegou a mala que havia trazido com dificuldade e se dirigiu para a porta. Paulo e Violeta a viram ir embora. Permaneceram em silêncio por uns 5 minutos. Violeta precisava assimilar o que acabara de fazer, e Paulo tinha que se recuperar do choque, primeiro pela chegada de sua mãe, depois pela ação de sua esposa. Uau! Não esperava que você pudesse falar assim. Você a colocou em seu lugar. Não pensei que você fosse assim. Achei que era suave e tranquila, mas você tem um caráter de aço, sabia? Quando se trata da minha família, posso ser diferente. Na verdade, acabei de perceber isso. Violeta sorriu e olhou para seu marido. Até esta noite, não tinha feito tais façanhas. Meu coração está saltando de emoções. Você me surpreendeu agradavelmente, confessou Paulo. E minha mãe me surpreendeu ainda mais. Que descaramento é preciso ter para aparecer depois de tanto tempo e exigir, não pedir, mas exigir as chaves da casa de campo? Estou em choque. Entendo. Há motivos para estar em choque. Nem sequer entendi de imediato quem era aquela mulher. Bem, acho que agora ela não voltará. Você a colocou em seu lugar de maneira impressionante. Violeta e Paulo entraram na casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir por muito tempo. A visita inesperada de sua mãe e a ação de Violeta o impressionaram profundamente. Paulo pensava que não havia esperado tanto tempo por sua única esposa à toa. Com uma esposa assim, podia-se superar muito. E o mais importante, sentia que o amavam verdadeiramente, de todo o coração, tanto Violeta quanto o pequeno Rafael. E em breve nasceria uma filha, e a felicidade seria absoluta. Com esses pensamentos, Paulo adormeceu. E esse é o fim da história.